Glória a Deus. Com essa porção que Deus vai nos acrescentar agora, como Ele tem feito na cada culto, para nossas vidas, nos direcionando a cada dia mais pela Sua palavra. Tudo para a glória dEle, em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo. É necessário que eles tenham liberdade em nosso meio, amém? Que eles continuem com essa liberdade dentro da igreja e a cada dia dentro de nós, para nos moldar a cada dia mais segundo a direção da Sua vontade. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 2, vou ler do 23 ao 29, amém? A palavra diz assim: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer, que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Olha como é que é tremendo. Glória a Deus. Aleluias. Vamos ler agora o 24. Portanto, já lemos o 24, né? Vamos 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. 27. E a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Olha, é algo tremendo e como a gente sempre diz, a palavra ela é ministrada e a gente tem que sempre pedir sabedoria a Deus para entender o propósito, como ela está sendo colocada. Porque muitas das vezes as pessoas ouvem a palavra, mas coloca de uma forma diferente. Nunca tenha dúvida, é melhor perguntar do que ir embora com uma dúvida, né? A gente sempre fala e explica, pergunta a quem ministrou, a quem pregou, a quem falou. Porque é disso que você tem que saber. Não adianta você falar com outro e outro falar e tu aceitar se você não teve entendimento do que o propósito pelo qual aquele falou. Amém? Aqui tem uma parte aqui que muita gente vão ler e pode não entender. Quando eu vi essa palavra, eu já vi algo aqui que a gente tem que entender o porquê ali daquilo que aconteceu, como falou. Qual o propósito daquilo que está sendo ministrado pela palavra? O propósito sempre da palavra é nos mostrar a verdade. O propósito da palavra é sempre nos conduzir na direção do nosso Salvador, para um dia estar na glória, mas também de mostrar também as coisas para você poder decidir. Amém? E o entendimento é algo que você tem que pedir ao Espírito Santo. Porque eu lembro que, olha, há anos e anos eu pedindo sabedoria, e ainda falta muita sabedoria em mim, mas eu posso observar que o Espírito Santo ele tem concedido, mas é pedir. Você não sabe quando ele vai ceder, mas pede a ele, porque isso aí tu está pedindo para benefício de tudo, toda a obra de Deus. Tu tem um interesse pela promessa que tem pela tua vida. Então você pode pedir sim, aquilo que faz parte da promessa na tua vida, continua pedindo. Ah, não vem ainda, mas continua pedindo. Esse intento de querer as coisas de Deus para se cumprir na tua vida, agrada a Deus. E a sabedoria tem que pedir, já falei, não é sabedoria de estudo, de faculdade, não é isso. É pelo Espírito, amém? O Espírito Santo nos concede, aos poucos a gente vai entendendo. Mas devemos sempre pedir. Essa carta de João, né, epístola de João, ela fala a respeito, 23, ela fala a respeito até do anticristo, ou seja, alguma coisa, ela nos fala, eu peguei lá na frente, mas fala
do anticristo. O que é o anticristo? O que é anticristo? É aquele que não acredita em quem? Em Cristo. Ele não acredita, ele é anticristo. Cristo para lá, eu estou aqui, não quero saber não. É anticristo. Ele não acredita. E o anticristo a gente sabe que é o diabo, os demônios, tudo aquilo é anticristo. Porque eles já não fazem mais parte. Mas quando alguém não o recebe e não o quer, também ele é anticristo no modo de que Cristo para ele não interessa. Ele não quer comunhão, ele não quer saber. Mas olha só. Só deu dó porque se você ler antes, tu vai ver que tem uma coisa. Mas vamos ver daqui do 23 em diante, o que ele vai inserir para a gente esta noite, com tudo que ele já fez, tudo que ele está fazendo. Vamos observar. Ele diz: qualquer que negar o filho, também não tem o pai. Olha só, já está falando, quem não tem Cristo, é anticristo, não tem o pai. Aquele negócio de dizer, eu vou direto a Deus, coitado, esse é um pobre miserável sem entendimento. Vai nada. Se não passar pela cruz, Cristo, Jesus ali, como é que ele vai chegar ao Pai? Mas eu já ouvi muito isso. Hoje em dia eu acho que eu não ouço muito não, mas já ouvi muito isso. Ou seja, alguém aqui já deve ter ouvido essa frase, né? Aí vem de lá, eu vou direto ao Pai, coitado. Ele não sai nem do lugar, ele só vai de boca, porque sair do lugar ele nem sai. Olha, e diz assim agora, aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Se você, se confessou Jesus como o Senhor, tu tem o Pai, tu tem o Deus na tua vida. Por quê? Porque Jesus é filho do Altíssimo Deus. Então se você tem um filho, você tem o Pai. Porque o Pai é Ele que enviou o Filho, para aquele que nele crê não pensa ter a vida eterna. Então você tem o Filho, você tem o Pai. Você não tem um filho, você não tem o Pai. Você não crê no Filho, como é que vai crer naquele que enviou o Filho, se você não crê nele? Amém? Ó, o 24, portanto, o que desde o princípio, ó, vamos observar isso agora, ó. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Agora vamos entender, essa carta foi escrita e houve um objetivo de João para escrever essa carta. Alguma coisa estava acontecendo lá. Porque a forma que ele colocou, dá para observar que tinha alguma coisa acontecendo lá, ao contrário ao ensinamento. Porque observa que quando ele fala o que desde o princípio ouviste, permaneça. E ali ele está falando o quê? Sobre o que? A palavra de Deus. Nós tivemos um princípio, cada um talvez diferenciado um do outro, mas um princípio de conhecer a palavra de Deus aqui, não teve? Não continua conhecendo a palavra de Deus? Continua ou não continuou? Ah, está todo mundo quieto? Aí eu fiz uma pergunta. Eu perguntei, continua ouvindo? Sim. Continua. Olha só, então o que ocorre? Vocês estão aprendendo. Você vê a preocupação de João, porque tinha alguma coisa acontecendo no paralelo lá. Estava surgindo algumas coisas que estavam vindo sobre o princípio do que a igreja lá na época, ou o povo lá onde eles estavam recebendo da parte de Deus. Observe no dia de hoje, vocês estão recebendo muita coisa de Deus aqui. Mas você já parou em algum lugar, alguma festa, alguma coisa que desvirtua o que tu aprendeu do princípio das coisas de Deus? Tu não ouve? Ouve ou não ouve? Ouve, a gente ouve na rua, em festa, em convite de alguns lugares. Não que tu não deva ir, eu estou falando, depende do lugar. Eu estou falando na questão do princípio das coisas de Deus nas nossas vidas. Amém? Um começou um pouco antes, depois, mas tem o princípio o quê? Do conhecimento, da palavra que você tem ouvido. E ali ele estava referindo justamente a respeito disso. De que permaneça, ouviste? Permaneça. Tudo que você tem ouvido de Deus, da palavra de Deus, permaneça. Não se afaste, permaneça. Porque se você permanecer, isso vai estar em vós. Amém? É o que está acontecendo aqui na igreja. Se isso permanecer, vai estar em vós. Tem que ter o cuidado dessas coisas, porque há uma variação de coisas acontecendo que às vezes vem de encontro ao teu princípio diante da presença de Deus. Com o quê? Com a palavra que você tem aprendido, que tu tem ouvido, que você tem dado crédito, e vem contra você. Você tem que permanecer, que se tu permanecer, tu está no Filho e está no Pai, porque é a vontade de Deus. Amém?
é algo tremendo. O 25, e aí, se tu permanecer, tem uma promessa, e esta é a promessa que ele nos fez. O que ele fez? A vida eterna. Então olha só, olha como é que é tremendo, como João ali, né, quando escreveu essa epístola, a preocupação daquele povo não se perder o princípio que tinha aprendido da parte de Deus, o que tinha sido ministrado pela palavra. Igual você, a gente tem que se preocupar e falar. É tão interessante que essa palavra serve lá, mas ela manifesta totalmente aqui na nossa vida, para a gente permanecer. Porque se a gente permanecer na palavra, tem a promessa da vida eterna. A promessa nunca vai morrer. É o permanecer ou não permanecer que faz a diferenciação do povo de Deus, das vidas, né, do ser humano espalhado na face da terra. Aleluias. O 26. Estas coisas vos escrevi, olha só, acerca dos que vos enganam. Olha só, ele escreveu por acaso? Tinha coisa acontecendo ali no meio, e ele alertou: olha, não a parte do princípio das coisas de Deus que você tem ouvido e aprendido, com os que vos enganam. O que é enganar? É desvencilhar você de uma verdade, fazendo com que aquela mentira seja realidade. Deu para entender a forma da colocação? Muitas das pessoas podem fazer, muitas cabeças foram mudadas que estavam na presença de Deus, de tanto dar ouvido, aí foi enganado, deu crédito ao engano e acabou afastando do princípio que era diante da presença de Deus. A gente vê isso, caindo aí uma porção, grande ou pequena, não importa, mas a gente tem visto isso. Isso que a gente ouve não é pouco, porque no natural deve ser muitos casos que a gente nem sabe, não chega aos nossos ouvidos. O Brasil é grande, o mundo é grande. Então nós temos que observar como essas cartas também, como ela nos traz um entendimento, para a gente compreender como a gente está indo, para a gente compreender a cada dia mais essa verdade, porque ela está nas nossas vidas. Nós aceitamos Jesus, essa verdade está nas nossas vidas, e o Espírito Santo tem nos ajudado, que a gente tem que entender e compreender. Aleluias. Aí o 27 diz assim: e a unção, olha só, hein? Presta bem atenção a esse pedaço que eu estava falando. E a unção que vós recebeste dele, fica em vós. Amém? Tudo que você tem recebido do Espírito Santo, fica em vós. Não deixa isso aí não, fica em vós. Ó, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Olha só, tem que ter cuidado com essa parte ou não tem? Presta bem atenção. Aí vai vir pessoa dizer que assim, não precisa de você aqui. Aqui teve um objetivo. Pessoas que não professavam a mesma fé, que induzia alguns enganos. Então o povo, vocês que já estão na presença e aprendendo, vocês não precisam que esses ensinem a você. Compreendeu? Esses, não falou o povo da igreja, que anda reto com a igreja, daqueles que vos engana, que desvia você da verdade, do princípio que Deus te deu. Porque se a gente for entender, se não for compreender, vai achar assim, vai achar que é o tal. Deus, não preciso. Não, presta bem atenção no que está falando aqui. Por isso que não é bom, foi falado, acho que foi no culto de, não sei se foi sábado ou quinta, as pessoas pegar opinião com quem não declara a mesma fé. Não que não tem pessoa que dê bom conselho, não vamos generalizar não, tá? Mas se ele for tocar a respeito do espiritual, ele tem condição de dar alguma opinião? Ele não vive isso. Ele pode dar do natural dele, né? Tem pessoa que dá bom conselheiro, tem. Não é evangelho que dá bom conselho, tem o evangelho que dá mau conselho. Cansado de ouvir coisa de mau conselho que a pessoa fala sem noção. Evangelho. Mas tem os naturais. Mas aqui está falando de algo daqueles ao qual não tem comunhão nem parte com o que você professa. Jesus como Senhor. E ao contrário, ainda fala ao contrário para tentar te mudar de opinião com aqueles enganos, com aquelas mentiras. E se você der ouvido, muitos são contaminados. Amém? Olha só, de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas. Amém? A unção que tu tens, que tu recebe, é algo, cada um tem, às vezes de uma forma diferenciada, mas o Espírito é o mesmo. Amém? O Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo. Na gente não vai mudar,
vai ser sempre o Espírito Santo. Um tem uma unção para uma coisa, um tem unção para outra, é igual o corpo de Cristo, tem que ter. O braço tem função, a mão, os dedos, a orelha, a tudo tem função. Então todos têm função dentro da igreja do corpo de Cristo, amém? Não tem ninguém que aceitou Jesus que diz assim, não, você aceitou, mas não existe isso. O corpo ele tem que se mover conforme a direção da palavra, porque o cabeça é Jesus, amém? Nós somos membros, né? E o cabeça é Jesus. Então diz assim, ó, todas as coisas, continuando a parte do 27. E é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis, amém? Ou seja, tudo que você está aprendendo de Deus, da palavra de Deus, da direção de Deus, da revelação de Deus, permaneça firme, porque depois disso você vai ter um propósito tremendo, que só vai receber aquele que permanecer nessa verdade, amém? Não deixe ninguém tirar, não deixe a dúvida entrar. Se a dúvida entrar, é um pé para fora para você começar a ser enganado. Não importa o que tu passe, permaneça confiando no Senhor. Permaneça confiando no ensinamento da palavra, que ela é poder, ela é verdade, ela ensina, ela exorta, mas é tudo para que o povo vença. É tudo para que o povo venha ter experiência e saber que nunca vai estar só, porque Ele está contigo. Amém? 28. E agora, filhinhos, né? Falou até com carinho, né? Filhinhos, permanecei nele, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Amém? Ou seja, é a certeza de que Ele vai buscar. Confundido é porque é uma coisa que você fica meio confusa, mas não é a parte dele, é a gente. Amém? Então quando ele fala assim, o cuidado, filhinhos, assim, com muito cuidado, filhinho, tipo assim, presta atenção, olha só, permanecei nele. Aceitou Jesus? Permaneça nele, porque tu fez a coisa mais certa da sua vida. Permaneça nele. E depois a gente vai ver lá se não valeu a pena esperar, se não valeu a pena confiar, se não valeu a pena acreditar, se não valeu a pena glorificar, se não vale a pena chorar aos pés dele. No final nós vamos ver algo tão tremendo que esses olhos nunca vai ver aqui, o ouvido não vai ouvir, não vai descer o coração que Deus preparou para nós. É muito mais do que nós pensamos e imaginamos. 29. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então a gente tem que procurar sempre fazer o que? A justiça. O objetivo da justiça. Amém? Porque Ele é justo. Quando ele escreveu essa carta, não sei se foi na igreja, lá na sinagoga, onde foi que foi ministrada essa carta, né, que foi escrita e foi levada, deve ter sido em alguma igreja, e nós observamos que essa carta, como ela falou tremendamente com aquele lugar, e como está falando tremendamente hoje aqui neste lugar com as nossas vidas. Já observou como está falando conosco tremendamente? Mais de 2000 anos escrito e hoje vale para a nossa vida. Olha como é a palavra de Deus, ela é eficaz mesmo e não volta para Ele vazia. Tem um propósito, esse propósito também está sobre as nossas vidas. Olha, é algo tremendo da parte de Deus com o cuidado da igreja e das gerações que estão surgindo até o dia do Senhor. Mas toda a geração que está surgindo, Deus continua cuidando da igreja e daquele que crê, daquele que confia, e também cuidando daqueles pela oração de quem? Do justo. Amém? Glória a Deus. Pode fechar a Bíblia em nome de Jesus.